finalmente o destino de Adrian Newey na Fórmula 1 depois de grande sucesso na Red Bull será na Aston Martin. E as cifras, né, que eu até estava falando antes da gente começar aqui, se a gente fizer a conversão, 220 milhões de reais por ano. 220 milhões de reais por ano. É para tudo isso mesmo, Molina, você acha? Vale o quanto está pagando o Lawrence Stroll para o Adrian Newey? E como é que você imagina também essa Aston Martin, especialmente depois de 2026? Assim como me é difícil, às vezes, ser racional quando falo de pilotos brasileiros, porque, cara, os meus comentários na Fórmula 2, na Fórmula 3 serão sempre pachecos. Esquece. Eu tô lá para comentar, para dar a cepoada na cabeça quando merece, mas principalmente para salientar o talento que a gente vê começar aqui no kart, na categoria mirim, categoria cadete e chegar lá. E eu também sou um fã do Adrian Newey, de muitos anos, de ler livro, de pesquisar, de acompanhar ele na viagem, na passagem dele nos Estados Unidos, tá? Na Indy, né? Exatamente. Também na INSA, tá? Fazendo o Marcha 84C ali, manja de efeito solo como nenhum outro. E pegou o efeito solo lá atrás, né, na Fórmula 1. Era o único que ainda tinha trabalhado com isso no início desse regulamento. Isso desequilibra. Mas o Adrian Newey tem uma técnica de trabalho que hoje não cabe em quase nenhuma equipe da Fórmula 1, que é a centralização. Ele tem o conceito do carro na cabeça, porque ele entende de absolutamente tudo. A especialização dele é aerodinâmica, mas ele tem uma noção enorme de suspensão, de rigidez torsional, de construção em fibra de carbono, de powertrain, das condições de contorno do projeto. Que carga passa desse componente para esse, que efeito causa, quanto que é a torção, qual é a rigidez torsional do material, as características do aço, de tudo. E ele determina para o seu staff como ele quer que aquele componente seja desenvolvido. Ele não trabalha em CAD, ele trabalha... Sim, é verdade, não é lenda. Ele trabalha em prancheta. Ele consegue olhar para aquele monte de rabisco usando o pantógrafo e aquele negócio parece que surge na cabeça dele, assim, o 3D, até vendo as linhas de fluxo do diabo do fluxo aerodinâmico. Mas, com o passar do tempo, ele enfrentou alguns problemas em várias estruturas, principalmente ter que lidar com outros engenheiros que têm ego também, que quiseram colocar suas ideias que às vezes eram contrárias a dele. Por isso que ele jamais caberia na Ferrari. Jamais, em tempo algum. Basta ver as experiências do Steve Nichols e do John Barner na Ferrari. Ah, não, vocês têm carta branca. O cara chega na estrutura, ó, eu quero assim, assim, assim. Beleza, chefe. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, coisa não entra. Cada um durou poucos anos, o outro durou 3 meses. E pra quem não sabe, o Steve Nichols e o John Barner vinham com currículos pesadíssimos. Quase nada, né? E aí você pega o Adrian Newey e colocar nessa situação, esquece. O cara de motor não vai fazer o que ele quer, o cara de suspensão não vai fazer o que ele quer. Esquece. E assim, Paulo, mas o que tem a ver um motor com o resto do carro? Quando você vai desenvolver um powertrain, todos os ancillaries, né, que são aquelas peças, o alternador, todas aquelas peças, elas têm que ser compactadas de um determinado modo que permita o desenvolvimento do fluxo aerodinâmico como o Adrian Newey quer. Então ele tem que ter voz ativa em absolutamente todos os passos do desenvolvimento do carro. O Lawrence Stroll deu isso para ele. E a Ferrari não. E a Ferrari provavelmente não. Quando os caras falam, ele queria mandar mais que o Frederic Vasseur. Não, não é bem isso. É muito mais complicado do que isso. Não são 2 caras se bicando. Ele ia se bicar com todo mundo. Ele ia dar beiçada em todo mundo. Porque é um cara muito centralizador. E tem como. O cara é um absoluto gênio. Mesmo tendo caído do penhasco de cabeça andando de bicicleta, você conhece essa história, né? Que se não fosse o Bernie Eccleston salvar, esse cara não estaria vivo. Mesmo assim, o cara é um absoluto gênio. Mas o tempo está passando também, né? Ele tem que garantir aí um patrimônio, não que ele não tenha um patrimônio, mas 220 milhões de reais, seja lá quanto, ajuda um bocado, mas não é pelo dinheiro. É pela chance de desenvolver um bom trabalho. Dinheiro ele já tem de sobra para o resto da vida. Ele, o Harrison, a esposa, ele tem dinheiro de sobra. Ele quer realizar um bom trabalho. Ele está desistindo
daquele sonho de construir o barco transoceânico de competição, que era um negócio que ele está desistindo disso. Ele já está chegando nos 70. Chega uma hora, meu amigo, a tua paciência para trabalhar acaba, por mais que você queira. Aquele negócio de virar à noite trabalhando, de acordar de madrugada, eureka, descobriu o ponto, vai lá e desenha na prancheta. Isso passa. Então, na minha opinião, a razão dele ter ido para Aston foi a total liberdade criativa e uma grande chance de executar aquele último trabalho para encerrar a carreira. Masterpiece final. Ali. Exatamente. Agora, olhando para o projeto como um todo, tendo a chegada agora do Adrian Newey, o Dan Fellows, que trabalhou com ele na Red Bull, já está lá. Temos Fernando Alonso com um contrato, teoricamente, até o campeonato de 2026 e a chegada da Honda, com quem Adrian Newey tão bem trabalhou nestes últimos anos de Red Bull. Você vê um pacote assim daqueles para se robustecer ao ponto de fazer o que a McLaren está fazendo agora, o que a Mercedes pretende voltar a fazer. Como é que você vê isso, Molina? Vejo para 2027. 26, um ano trial. Exatamente, porque é o primeiro ano do novo regulamento, 2026, mas numa estrutura que está sendo criada ainda, está sendo desenvolvida. Inclusive de infraestrutura física, né? Exato, Túnel de vento. um novo túnel de vento, um novo prédio. Então, é todo um sistema de trabalho, um sistema de fluxo de informações, fluxo de inteligência que precisa estar azeitado. Eu acho que 2 anos vai acontecer muita coisa. As instalações não estão prontas. Último ano de um regulamento mudando para o novo. É muita coisa acontecendo junta. A Red Bull era uma estrutura já estável no começo desse regulamento. Então ele já vinha trabalhando e teve informações do novo regulamento com antecedência, mas numa estrutura que ele já conhecia, que já funcionava com a cara dele. Ele precisa dar a cara dele para a estrutura. Por isso que eu chuto para 2027, pós-Alonso, para esse carro começar a andar. Com quem? Max Verstappen? Vai que ele se empolga o Alonso aí, hein? E agora, ter o Stroll lá, com um investimento de 220 milhões de reais por ano pro Newey, é complicado, né? Ele vai continuar lá enquanto ele quiser. O que resta para nós é, de repente, ele gostar do carro do WEC e andar de WEC, não precisar ir tantos finais de semana, começar a curtir a vida. Vai curtir a vida, cara. Pelo amor de Deus. Precisa acordar cedo, pegar busão. Exatamente. O problema é que ele ama esta porcaria. É. Aí é que tá. E o pai compra, né? O amor dele pela Fórmula 1.